que estão aqui dentro ouvindo eu pregar, e aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus não pregava para entreter, não. Jesus não era palhaço de púlpito. Jesus pregava a verdade conforme ele era, o Verbo encarnado. Jesus não pregava para valorizar ímpio, repito. Jesus não pregava para valorizar ímpio, repito. Jesus não pregava para valorizar ímpio. A pregação de Jesus primariamente era direcionada aos filhos de Israel. Quando ele foi enviar os discípulos, ele disse: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele vai ordenar em Atos capítulo 1 a ordem evangelística, ele diz: Jerusalém, Judeia, Samaria, depois confins da terra. Porque em muitos lugares, pastores, pregadores estão se preocupando com os bodes, em vez de alimentar as ovelhas. Se os bodes quiser, que se transformem, que se convertam e que venham se alimentar com a gente. A primária preocupação é com os irmãos, é com os domésticos da fé. É por isso que Jesus diz a Bíblia, Mateus 14, em outros textos, deixou a multidão e foi ter com os discípulos andando sobre as águas. É mais fácil estar na terra com a multidão do que andar sobre as águas com vento contrário para ter com o discípulo, não é? Vou repetir a pergunta. É mais fácil estar em terra firme com a multidão do que enfrentar a tempestade para ter com o discípulo, não é? Jesus prefere estar nas águas, sobre as águas, enfrentando a tempestade para se encontrar com os discípulos, do que estar em terra firme com a multidão. Por quê? Porque a multidão queria milagres, os discípulos queriam princípios. Você não vai ver discípulo na Bíblia pedindo milagre, não. Você vai ver discípulo pedindo princípio. A multidão queria milagre, os discípulos pediam ensinamento. Lucas capítulo 11, chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos a orar, princípio. Mateus 24 disseram: Senhor, ensina-nos as coisas sobre o fim dos tempos, princípios. Atos capítulo 1, Senhor, nos ensina sobre o seu reino, princípio. Eles disseram a Jesus, certa feita, quando Jesus pregava por parábolas, eles vieram no canto e disseram a Jesus: por que o Senhor ensina por parábolas? Explica-nos. Eles querem aprender. Eles não andavam atrás de milagres, eles não andavam atrás de óleo que unge, eles não andavam atrás do corredor de fogo, eles não andavam atrás da água em cima da televisão ou em cima do rádio. Não, eles queriam culto de doutrina, escola dominical. Eles queriam a palavra ensinada. É por isso que Jesus valoriza a pregação aos discípulos. E o Evangelho, segundo escreveu Mateus, nos dá mais pregações de Jesus do que milagres. Agora se prepare para dar um glória a Deus lindo. As multidões sempre pediam milagres, porque sempre queriam milagres, enquanto os discípulos, que apenas queriam princípios, foram os que mais realizaram milagres. Sabe por que a gente pede muito milagre? Porque a gente quer pouco princípio. Escute o que eu vou lhe dizer. Se buscássemos mais princípios, necessitaríamos menos de milagres. Repito, se buscássemos mais princípios, necessitaríamos menos de milagres. A mãe diz: não casa. Eu estou apaixonada. Não casa, não namora. Mas ele é bonito, ele é um gato. Vai te azunhar, não, o pastor está dizendo: vigia, casa. Começa a sofrer. Oh Deus, faz milagre no meu casamento. Faço não. Tu quebrou o princípio. Anda desrespeitando a autoridade, anda falando mal de um e de outro. A Bíblia ensina tudo isso, está tudo escrito. Aí anda atrás de milagre, desvia, muda de igreja, critica o pregador. Deus não é o mesmo Deus, é porque não lê Bíblia.
Deus quer que pratiquemos princípios e os milagres nos alcançarão. Então, as pregações de Jesus são princípios. Jesus não valorizava os ímpios acima dos que o cercavam. Jesus não pregava para milagres. Jesus pregava por princípios, por isso valorizava os discípulos. Jesus, nós lemos aqui pregação de Jesus. Jesus pregava, mas ele não pregava para prender o povo a si. Repito, Jesus não pregava para prender os seus ouvintes a si. Jesus libertava os homens até dele mesmo. Lembra que quando ele curava, ele dizia: vai, tu estás curada. Dizia para o cego: vai, tua fé já te salvou. Falou para a mulher pecadora: vai, eu também não te condeno. Ele não grudava, ele não agarrava, ele pregava e dizia: vai, você me segue se você quiser. Eu não sou daqueles e discordo dos tais. Você quer aceitar Jesus? Quero não. Mas ele morreu por você, mas eu não quero não. Ele derramou sangue por você, derramou porque quis, mas eu não quero não. Rapaz, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu vou, irmão, para de graça. Jesus não é produto de feira para eu ficar dizendo vai, leva que é bom, que você vai gostar. Quer Jesus, vem. Não quer Jesus, tchau. O que ele tinha de fazer já fez. Morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. Alguém entende essa verdade que eu estou pregando aqui? Jesus libertava as pessoas até dele mesmo. E quando Jesus pregava para rico, que o rico virava as costas, Jesus não mudava o sermão só porque o cabra era rico. Senhor, o dízimo do cara é alto, o cara está indo embora, essa mensagem é muito forte que o Senhor pregou. Aí Jesus dizia: rapaz, é melhor um camelo passar no fundo de uma agulha do que ele entrar no meu reino. Se não quer, deixa aí. Jesus é um pregador completo. Alguém pergunta: pastor, como é que eu faço para ser um bom pregador? Estuda as pregações de Jesus, que primeiro tu aprende a ser crente, depois pregador. Agora, aqui em Mateus 18, olhe os princípios. Naquela mesma hora, os discípulos chegaram ao pé de Jesus. Que bonitinho, no pé de Jesus. Aí tu diz: que humildade. Chegaram no pé de Jesus. Quando eles estão nos pés de Jesus, a multidão que vê diz: olha, eles são humildes, eles são espirituais. Igual alguns tipos de crentes que dizem: eu estou indo orar. Jesus diz: mentira, vai só pedir. Aí eles vão para Jesus e se prostram diante dos pés de Jesus. Aí você diz: humildade. Mas é quando eles abrem a boca que a intenção é revelada. Abriram a boca e disseram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta é interessante. Você lê Mateus, você lê Marcos, você lê Lucas. Sempre quando Jesus acabava de falar de cruz, os camaradas falavam de trono. Jesus falava de sangue, de morte. Os camaradas falavam de trono. E a Bíblia Sagrada diz: discutiam entre si para saber quem era o maior. Ora, Judas tem a bolsa, é o tesoureiro. Então ele diz: eu sou o homem de mais confiança do chefe. De repente, Simão e Judas, um outro Judas, dizia: a gente é parente, a gente tem sangue azul, o maior vai ser nós dois. De repente, João, o discípulo amado: eu deito no peito dele, maior vai ser eu. André diz: eu fui chamado primeiro, eu fui escolhido primeiro, eu tenho primazia. Aí tu sabe quem não podia ficar calado, né? Pedrão. Pedrão ia dizer para ressuscitar a filha de Jairo: quem foi chamado primeiro? Para o monte da transfiguração, quem foi chamado primeiro? E para pagar o imposto, quem foi chamado para pescar com anzol? E ele pagou imposto de quem? Se não só de eu e de mais ninguém. E quem foi que andou sobre as águas? Vocês ficaram tudinho dentro do barco e eu quis andar sobre as águas.
eu vou ser o primeiro. A quem foi dada a chave do reino? Quem sabe Pedro diz a chave. Porque Pedro era encrenqueiro, igual irmão, crente encrenca mesmo. Então Pedro olhou, a quem foi dada a chave do reino? Está aí Mateus 16. Pedro pergunta, imagine Pedro dizendo, quem foi que teve a revelação de que ele é o Messias? Quem foi que teve a revelação que ele é o Filho do Deus vivo? Foi Pedrão aqui, ó. Ele perguntou e vocês disseram Jeremias, João Batista, outro profeta. E eu disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele mandou a gente vazar, em João capítulo 6, ele disse, vocês também não querem ir embora não? Quem foi que se levantou para defender? Fui eu, Pedrão. O que é que eu disse? Para quem, não é para onde? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Fui eu. Então, quem será o maior? Sou eu. Aí Mateus 16, Jesus disse para Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, foi meu Pai que te revelou. Tu és Pedro, e sobre a pedra dessa revelação eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Aí eu faço uma pergunta, porta, só responde se souber, porta é instrumento de defesa ou de ataque? Defesa. Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então não fique esperando o inferno vir de lá para cá não. É a gente que tem que ir daqui para lá, e o inferno não vai resistir. Quando Jesus acaba de falar isso para Pedro, ele diz assim, eu te darei, futuro, eu te darei as, plural, chaves do reino. Jesus sabia falar com os discípulos. E o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Isso foi para gerar desejo nos discípulos de também receber essa chave. Porque Jesus não disse a chave, é plural. Ele disse as chaves. E ele não daria as chaves apenas para um camarada. O desejo nasceu no coração dos discípulos, mas era para falar logo para Jesus. Não, eles ficaram discutindo entre si para saber quem era o maior. Aí chegaram nos pés de Jesus, tiveram coragem. Senhor, quem é o maior? Quem é o maior em caráter? Não, em posição, em primazia. Quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus olhou para o lado, como sempre, tinha uma criança. Jesus chamou a criança e colocou no meio dos 12. Aí eles olham para a criança. Aí Jesus diz, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus coloca a criança como exemplo? A criança não pediu para estar ali. A criança não está querendo grandeza. A criança só quer estar perto de Jesus. Aí Jesus chama a criança e diz, quer entrar no meu reino? Não é se oferecendo, é sendo como ela, esperando ser chamada. A criança é chamada, colocada no meio, e os 12 brigões que disputavam quem seria o maior, tem que olhar para a menor, aprendendo com a criança. Eu acho interessante Jesus pegar a criança e colocar no meio deles, não no entendimento. A Bíblia é contra ser criança no entendimento. Segundo aos Coríntios capítulo 14 versículo 20, é crente menino no entendimento. Tem dificuldade de pegar as coisas. A mensagem está fluindo, ele está voando. Não consegue captar a mensagem por completo. No capítulo 11 versículo 16, Jesus ensina que não é para ser brincalhona como criança, viver sempre com gracinhas. Não, Jesus está ensinando a ser como criança, conforme Pedro ensinou. 1 Pedro capítulo 2 versículo 2, desejar o leite racional, que é a palavra de Deus. Ser como criança. 1 aos Coríntios capítulo 14 versículo 20, inofensivo é as pessoas acreditarem que não serão feridas por você, que você não vai matá-las, que você não vai destruí-las, que você não vai expô-las para destruí-las. Não. Gálatas 4:2, quando Jesus ensina a ser como criança, é ser governável, é ser dominável.
Criança é dominada. Criança não tem livre-arbítrio. Criança não vai para onde quer, não faz o que quer, não fala o que quer, não veste o que quer, não decide sozinha. Tá entendendo? Isso é fazer parte do reino de Deus. Eu tenho livre-arbítrio. Eu caso com quem eu quero, eu prego o que eu quero, eu vou para onde quero. Então tu desvia, tu não presta para ser crente. Você não funciona no reino, porque no reino tem que ser como criança, governável, tem que se submeter à autoridade, tem que reconhecer que tem alguém maior. Criança é sincera, não fica dando indireta. Criança não fica fazendo grupinho de fofoca. Criança é sincera. Eu assisti um vídeo engraçado esses dias. A avó colocou a criancinha assim, aí perguntou: fala oi pra titia. Oi. Fala que você tá com saudade. Tô com saudade. Agora fala que você gostou das roupinhas. Gostei não. Sinceridade, ser como criança, arranca a máscara, para de hipocrisia, fala ali, fala lá. Criança tem sinceridade, isso é para quem faz parte do reino. Escute o que eu vou lhe dizer: catolicismo é religião, espiritismo é religião, evangelho é reino, Jesus é o rei, a palavra é a lei. E nós somos súditos nesse reino. Tem que ser como criança. Seja sincera, seja sincero. Irmão, por que a gente sai de casa murmurando? Por que a gente fica o dia todo na novela, no futebol, na carnalidade? Aí chega na igreja, diz que está cheio de Deus. Mentira, tu tá oco, tu tá vazio. Tu tem que ser sincero. Por quê? Porque aqui não é lugar de se encher, aqui é lugar de transbordar. Você se enche em casa. É por isso que a gente transborda aqui. Aí tem crente, irmão, que chega na igreja dizendo: amanhã eu desvio, eu entrego o cargo, já joguei a carteirinha fora, eu não quero saber mais de nada, eu vou virar ateu, eu vou virar ateu, eu não quero mais nada com isso. Aí o pregador pega o microfone, baixa o som não passa, tá? É só um exemplo. Aí o pregador pega o microfone: canta Senhor, levanta a mão, canta Senhor. Aí a irmãzinha gosta do negócio. Eu tô sentindo, mentirosa, tá sentindo nada. Cadê a sinceridade da criança? Irmão, Deus, o reino de Deus é reino de sinceridade. Lembra de Jacó? Jacó chegou diante do pai. Qual é seu nome? Esaú. Enganou o pai. Quando tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, o Senhor faz a mesma pergunta: qual é o teu nome? Bênção vem na sinceridade. Aí ele diz: meu nome é Jacó, sou ladrão, enganador, usurpador. Na sinceridade o Senhor disse: foi até ontem, a partir de hoje é príncipe de Deus, é Israel. Sinceridade. Eu gosto de Tomé. Tem gente que desce a lenha em Tomé. Eu gosto de Tomé. João 11, Jesus disse: Lázaro está dormindo, eu vou acordar ele. Os discípulos: vai não, se está dormindo ele acorda por si mesmo. Aí Jesus teve que dizer: Lázaro está morto, eu vou ressuscitar. Aí os discípulos disseram: Senhor, deixa isso para lá, é melhor ir morto do que tu. Querem matar o Senhor lá. Aí Judas: vamos, se ele morrer a gente morre junto com ele. Pensou na morte, mas foi o único que disse vamos. Judas não, Tomé. Pensou na morte, mas foi o único que disse vamos. Você lembra do toque? Lembra do toque? Mateus capítulo 28, a Bíblia diz assim: vieram os discípulos ao encontro de Jesus. Alguns duvidaram, outros adoraram. Alguns, não foi um. Por que a gente desce a linha só em Tomé? Muita gente duvidou, mas só Tomé abriu a boca para dizer: eu não creio. E ele ainda disse: eu só creio se eu tocar. Aí você desce a linha em Tomé. Tá bom, quem mais tocou depois de Tomé? Só ele tocou aqui,
Só ele tocou aqui, caiu de joelho e disse: Senhor meu e Deus meu, perdoa-me. Sinceridade. João capítulo 14, olha Jesus pregando em João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em... Olha que mensagem profunda. Crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar. Virei outra vez para vos buscar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. A mensagem está top. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vós sabeis o caminho para onde vou. Sabe aqueles crentes que não estão entendendo nada e estão dizendo amém? Sabe aqueles crentes que estão dormindo? Aí quando o povo dá um amém forte, é verdade, para disfarçar que estava dormindo, os discípulos tudo, amém, a gente sabe, né? Tomé levantou e disse: ninguém aqui sabe o caminho não, Senhor. Senhor, ninguém aqui sabe o caminho, nos mostra o caminho. Jesus levantou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Quer desviar? Fala para Deus. Quer se matar? Fala para Deus. Quer abrir mão do cargo? Fala para Deus. Abre a alma, rasga a alma, vomita, chuta a parede, fecha a porta, chuta o guarda-roupa, grita, clama, reclama, declama, proclama, chora, mas abre a alma para Ele, seja sincero como criança. Pode ser o pregador que for, a criança quer o pai, que dê seu jeito, ela vai berrar. Pode ser o pastor presidente que for, quero papai, quero mamar, quero mamãe, quero irmão. É assim, é o reino. Se não se tornar como ela, sinceridade. Aí Jesus chega numa questão interessante. Em verdade vos digo que não se convertereis e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis. Isso aqui é só para quem lê Bíblia, quem não lê Bíblia fica voando. Presta atenção. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, quem é o? Quem é o? Para de graça. Quem é o? Aí Jesus diz: se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis. De modo algum? Quem está falando com Jesus? Ah, tá. Quem está falando com Jesus? Os discípulos. Quem está falando com Jesus? E Jesus está falando com quem? Legal. Senhor, quem é o? Quem é o? No reino dos céus. Aí Jesus diz: se não os tornardes como crianças, de modo algum entra. Eles estão preocupados com quem é o maior. Aí Jesus diz: vocês têm que entrar primeiro. Vocês nem entraram e estão discutindo quem é o maior. Oh, meu Deus do céu! Vocês nem entraram no reino, vocês nem assumiram as características do reino, vocês nem entraram e já estão se sentindo no trono lá dentro. Primeiro se converte, primeiro nasce de novo, primeiro se deixa ser tratado para depois querer mandar em alguma coisa. Eu não falei que tem gente que quer ficar voando? Normal. Aí, Jesus primeiro prega conversão. Gente, vocês têm que se preocupar. Se vocês já entraram no reino. Se vocês já nasceram de novo. Se você já é súdito. Tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor. Tá bom. E depois que a gente entrar, quando a gente estiver dentro do reino, aí ele diz: aquele que se humilhar é o maior. Senhor, eu queria entrar para ser o maior. Pois é, tem que entrar para se humilhar. Irmão, gente soberba é nojenta. Gente orgulhoso, dura serviço. Não abaixa isso aqui.
se sente superior. É um eco e se acha uma voz. Irmão, todo menino quis ser homem, todo homem quis ser rei, todo rei quis ser imperador, todo imperador quis ser Deus, só Deus se fez menino. É por isso que Paulo escreve em Filipenses 2, a partir do versículo 6. Tende o mesmo sentimento que houve nele, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente. Quem é humilde é obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, anjo, na terra, homem, e debaixo da terra, demônio, e toda língua confesse que Jesus Cristo é. Eu quero ver quem é de Bíblia agora. O diabo disse: subirei. Jesus disse: descerei. O diabo disse: serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse: serei semelhante aos homens. O diabo subiu, caiu. Jesus desceu, subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Humildade! Humildade! Deus vai te pegar soberbo, Deus vai te pegar soberba. Tem muito capim para Nabucodonosor comer, tem muito inferno para Lúcifer cair, tem. Deus sabe pegar soberbo. Se a glória é dele, dá glória para ele, rapaz. O céu do Cristo humilde desceu aqui nesse lugar. Deus me manda dizer a alguém aqui: se você vê um soberbo cair, foi Deus que derrubou. Mas quando você vê um humilde subir, foi Deus que levantou. E não há ninguém que possa derrubar. Respeita teu pai, respeita tua mãe, respeita teu pastor, respeita as autoridades. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Deus vira a cara para o soberbo, porque o soberbo é o Satanás. Agora, quem recebe em meu nome uma criança, me recebe. Aí eu falei, porque as mensagens que eu vou pregar, eu consulto a esposa. Amor, Deus me deu 3 mensagens aqui, ó. Aí eu falo as mensagens, ela chega lá, Deus vai confirmar. Aí eu cheguei aqui, tá cheio de criança. Deus é estranho. Qualquer que recebe em meu nome uma criança, receber a criança, diga receber. Aí ele diz: qualquer que escandalizar um destes pequeninos, diga escandalizar. Versículo 10: não desprezeis alguns destes pequeninos, diga desprezar. Está vendo? Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. O que a gente tem feito com as crianças ultimamente? Pastores, quais seus projetos com as crianças em sua igreja?
ferramenta para as tias trabalharem com eles. Tem um curso para elas, tem alguns livros indicados pela sua sabedoria para que elas possam ler e se instruir. Jesus está ensinando: quem recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe. Quem vos fala é de Ilhéus, Bahia. Começou a pregar com 5 anos de idade. Ali, ó, pastor Joel, pastor Nilton está aqui, missionária Ana Reis. Tá não. Pastor Abel, pastor Rui Barbosa, pastor Josué. Cadê esse povo, meu Deus? Mas o pastor Joel serve. Olha, irmãos, esses aí, Pontal, quando eu morava com a minha avó, tá ali o pastor Joel. Eu ia para a igreja, marcado aqui, marcado, só para ler um versículo. E sentava na frente. Aí, pastor Jó dirigindo o culto, o fogo pegando. Glória a Deus! Aí ele me dava oportunidade. Aí às vezes dizia assim: não prega não, canta, tem pregador. Tá bom. Aí eu pegava o microfone. Eu saldo, não era saúde, é saldo de banco. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Aí falava um monte de versículo. Tinha nada a ver um com o outro, mas era a Bíblia. Aí eu subi no púlpito, que o pastor falou: hoje eu sofri com isso, pastor. O púlpito, sai irmão com a paz do Senhor. Aí o pastor Joel principalmente, e muitos, colocava a cadeira. Me colocava em cima da cadeira. Quando eu vinha com o tênis muito sujo, porque eu morava na rua só lama, bairro Senhora da Vitória, nossa é deles. Aí me colocava em cima do púlpito mesmo aqui, ó. E aqui eu cantava, irmão, mas eu ia para casa regozijando. Mas quando o pastor Joel não me dava oportunidade, eu ficava com raiva. Quando o pastor Nilton não me dava oportunidade, pastor Antônio Neri me deu muitas oportunidades lá em Ilhéus, mandava até os camaradas me ofertar. Os tesouros ficavam assim: oferta para esse menino, o pastor Antônio Neri que mandou, me dá minha passagem aí que eu vim cantar aqui. Era. E um dia, num congresso, ele disse assim: vamos valorizar a prata da casa. Pastor Valdomiro, como eu me alegro, Denilson Lima, Michel Ramos, pregando aqui, gente da casa. Como isso é lindo, meu Deus do céu! Porque segundo Reis capítulo 4, Eliseu disse: pede vasos emprestados. Eu estou aqui como vaso emprestado. Mas Eliseu disse: usa a botija que tem em casa. Isso é muito chique. Então eu queria uma oportunidade. Eu encontrei aqui a professora, minha professora da escola dominical. Eu encontrei lá fora. Ontem, cumprimentou minha esposa e disse: ele cantava e pregava no Vilela. Aí acabava o culto, eu ia dar um docinho, um carrinho para ele, dizer que eu não sou pastor. Mas era só na igreja. A irmã dava para minha mãe. Aí chegava em casa: cadê meu doce que a irmã deu para tu? Irmão, a minha mãe comprava roupinha para mim, tênis, calça jeans, a camisa, tal. Eu dizia: eu quero de pastor. Aí eu ia de tênis, porque não tinha sapato social, uma calça marrom, um paletó verde, uma camisa preta, uma gravata vermelha. A minha mãe dizia: meu filho, o que é isso? Eu sou pastor. Eu me comportava conforme o meu sonho. Aí diziam assim: só se for pastor alemão. Aí hoje eu sou pastor. Só que é o seguinte, eu falei com os pastores sobre investir nessa área. Sim, é legal, mas é o seguinte, me escutem: o diabo está investindo contra nossas crianças. O mundo está com os canhões apontados. Na Semana Santa deste ano 2017, os cristãos dos Estados Unidos oraram em frente 70 clínicas. Não é que só tem 70 clínicas, oraram em frente 70 clínicas. Isso aqui veio do jornal CPAD News. 70 clínicas de aborto. 49 mães desistiram de abortar, sarando a nação pelo poder. Eles se reuniram em frente a 70 clínicas, 49 mães desistiram e 74 clínicas foram fechadas. No estado da Virgínia, a clínica de aborto chamada Amethyst, sei lá, seu pai que sabe falar esses nomes em inglês, Amethyst, fechou.
essa clínica fechou depois de 15 anos de oração de uma irmã chamada Kelly Mackin. 15 anos antes de ir para o trabalho, ela parava na porta da clínica, orava, repreendia o espírito de morte e decretava que ia fechar. 15 anos de oração, fechou a praga nesse ano. De 2004 a 2013, 9,3 milhões de mulheres abortaram no Brasil. O PT diz aborta. A Rede Globo de televisão diz: criança pode decidir o que quer ser, se quer ser homem, se quer ser mulher. O kit gay entregue em alguns municípios. E a igreja calada. Agora eu vou ler. Não é Eliseu Rodrigues, não, é Jesus Cristo. Qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos, pega uma pedra bem grande, amarra no pescoço, pega o navio e se joga na profundeza do mar. Senão eu vou te pegar. É uma linguagem mais literal. Tu quer que eu seja mais claro? Jesus está dizendo: se mate, mas não faça uma criança tropeçar. Coloque uma grande pedra no pescoço, se afogue e coloque a pedra para não voltar, hein? Senão eu te pego. Estuprador. Você, caluniador, que janta pastor, acaba o culto, você senta ao redor da mesa, seus filhos estão lá e você desce a lenha no culto, você desce a lenha no pastor, você desce a lenha no pregador. A criança não sabe ler Bíblia, mas lê tua vida, paizão. Lê tua vida, mãezona. E Jesus está dizendo: é melhor você se matar do que você fazer uma criança dessa tropeçar e se esquecer dele. Tem filho de crente odiando o pastor. Tem filho de crente que não quer nem saber de Jesus, porque na mesa só se fala mal dos evangélicos, só se fala mal de cantor, só se fala mal de pregador, só se fala mal de igreja. E os meninos estão crescendo com raiva das coisas de Deus. Muitos pais que dão glória a Deus e aleluia em nossas igrejas estão debaixo desse juízo de Deus. Para encerrar, sobre investimento nas crianças, Êxodo 12, 24, aquela marca do sangue, Deus ordenou que fosse passado na frente das crianças. Deuteronômio capítulo 6, o Senhor ordenou: ensina a minha lei caminhando, deitando e se assentando à mesa com seu filho. 2 Timóteo 3,15, Paulo disse que Timóteo conhecia a palavra desde a infância. Infância ali vem do grego brefos, que significa criança recém-nascida. Desde bebê, Timóteo já era treinado na palavra. Eu lembro quando eu brincava de culto e eu era o pregador, óbvio. Aí, hoje tem cultinho nas igrejas. Aí só que eu já vi cultinho de criança jogando Pokémon. Cultinho, a criança gritando gol do Corinthians, assistindo Pica-Pau, aquela praga vingativa. Não dá, não é investimento nas crianças. Eu sou fruto de um pai que gritava do quarto dele, Salmo 23, e a gente tinha que recitar verso por verso. Isaías 41, e a gente gritava do quarto. No dia do meu aniversário, quando eu fui completar 5 anos de idade, no bairro Nelson Costa, eu falei para a manhã: meu presente, manhã. Tem não, filho. Meu presente, papai. Tem não, meu filho. Papai pescou mal essa semana. Faz o seguinte: vai para a igreja. A gente morava na rua da igreja. Aí eu fui para a igreja, na rua da Valeta. Já caí naquela valeta várias vezes. Aí eu fui para a igreja sozinho, com 5 anos de idade.
porteiro olhou: o que você quer aqui, menino? Eu vim buscar meu presente. Naquele dia, a minha mãe era professora da escola dominical das crianças. Eu não me assentei com as crianças, eu fiquei na ponta do altar. Pastor Antônio José estava no púlpito, já partiu para o Senhor. Ele dizia, e ele estava ensinando a classe dos varões, meu pai na porta e eu na ponta do altar. Jesus, me dá meu presente, manhã falou que o Senhor vai me dar meu presente. Aí meu pai veio e, tribuloso, me pegou e me colocou lá no grupo das crianças. E voltou para a porta. A minha mãe disse: o que você quer, meu filho? O presente que a senhora falou. Ela disse: então volta. Aí eu voltei para a ponta do altar. Jesus, me dá meu presente. Jesus, me dá meu presente. Aí o pastor Antônio José do nada parou de ensinar os varões, foi para o púlpito e tocou o sininho. Tininim. Quem lembra? Tininim. Aí todo mundo virou a cara assim para o púlpito. O chão vermelho, eu lembro como hoje. O chão vermelho, encerado. Tem aquele motor assim no chão. Aí ele disse assim: eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aí a igreja começou a dizer aleluia, glória a Deus, mas sem entender nada. Aí eu lá: Jesus, eu quero o meu presente. Aí ele disse: Jesus quer batizar alguém com o Espírito Santo aqui. Quando ele disse: Jesus quer batizar alguém com o Espírito Santo aqui, eu disse: já sei, olha meu presente aí. Eu disse: Jesus, então me enche com o Espírito Santo, me batiza, eu quero ser pregador. Aí ele disse: gente, vem cá na frente para a gente orar. Jesus tem algo para fazer aqui. Aí os crentes começaram a vir, e eu lá na ponta do altar. Ele disse: pega a criança. Me pegaram, coloca nos meus braços. Me colocaram no braço dele, ele me apoiou do púlpito, colocou a mão na minha cabeça e disse: Jesus, enche essa criança com teu Espírito. Jesus, enche esse menino com seu Espírito. E eu dava glória, e quanto mais eu dava glória, eu esquentava. Jesus, enche essa criança com teu Espírito. E quanto mais eu esquentava, eu dava glória. Jesus, enche essa criança com teu Espírito. De repente eu troquei glória a Deus por línguas estranhas. Estou falando línguas estranhas até hoje. O Senhor me encheu naquela manhã. Ele apontou o dedo para mim e disse: eis aqui um novo profeta para esse país. Oh meu Deus, irmão, o culto acabou 2h da tarde. O fogo pegou. Pastor Valdomiro, ele colocou o microfone na minha mão e disse: prega. Os versículos que meu pai me ensinava, eu comecei a recitar em lágrimas e falando em línguas. A recitar em lágrimas e falando em línguas. A recitar em lágrimas e falando em línguas. Faraó mandou matar as crianças, porque tinha um libertador nascendo. Pegou não, tá voando. Faraó mandou matar as crianças, mas o libertador nasceu. Tu vai dar um glória agora. Herodes mandou matar as crianças, mas o libertador nasceu, cresceu, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. O diabo investe contra seus filhos, porque da boca deles Deus suscita o perfeito louvor. O diabo investe contra nossas crianças, porque elas são o futuro da igreja, são nossos futuros pastores, presidentes. Abre os olhos, cuida da sua casa, cuida dos teus filhos, valorize as crianças, não as despreze, dê tempo, deixa cantar, deixa apresentar, deixa falar um versículo, leia a Bíblia com eles. Eu, Michel Ramos, somos prova de que vale a pena acreditar na criança. O pastor disse aqui: ensina o menino no caminho em que deve andar. Obrigado, pastor, eu agradeço.